Olá, boa tarde a todos, bem-vindos uma vez mais à Teletrade. Obrigado pelo acompanhamento que têm vindo a obter da nossa parte, agradecer a vossa disponibilidade em assistir a estas ações de formação. O objetivo da sessão de hoje não é propriamente educar-vos, dar-vos notas do que realmente é a negociação automatizada. Já houve margem nos webinários anteriores de vos esclarecer o que é o início da negociação por via dos Expert Advisors. A sessão de hoje será numa ótica de follow-up de resultados ao que fizemos ao longo desta última semana, semana e meia, e muito obrigado por estarem a assistir novamente a esta sessão, aos que repetem, aos novos, muito obrigado pela confiança, acompanhem não só a sessão de hoje, mas estejam atentos também a todas as nossas principais redes sociais, onde atualmente fazemos research gratuito, humilde, apaixonado, numa ótica de tentar-vos ajudar no que é a principal dinâmica de fluxo de informação e que acarreta sempre volatilidade e, por consequência, podemos aproveitar essas oportunidades de investimento, na certeza que ninguém vos venderá sonhos de enriquecimento fácil, até porque de facilitismos não existe nesta atividade, ou seja, é uma atividade que requer muita paixão, muita dedicação, muito trabalho, mas também bem remunerada, portanto, em função da carga de trabalho que nós incutimos. Foi já falado no passado recente que a negociação automatizada serve apenas para nos apoiar na negociação manual, da mesma forma como um controlador, um programador se apoia pelas ferramentas tecnológicas para ganhar eficiência de gestão. Os experts e os algoritmos de negociação também devem e têm que ser controlados por um gestor, pois as máquinas são preparadas à nossa imagem humana, não é verdade? Assim sendo, só fazer uma breve apresentação para quem ainda não me conhece. O meu nome é Carlos, é assim que eu gosto de me apresentar. Eu sou o responsável pela atividade da corretora Teletrade em Portugal. Escusado será dizer que não seria ninguém sem a nossa equipa de trabalho em Portugal, uma equipa alargada, vários gestores de acompanhamento, analistas, economistas, gestores de marketing, portanto temos toda uma equipa bem montada e bem preparada para vos dar todo o devido suporte. Não concerne apenas à minha pessoa, falando em termos individuais, tenho cerca de 12 anos de experiência no setor financeiro, com experiência bancária, na área da corretagem, especialista na área dos mercados financeiros, na corretagem e na negociação, essencialmente em mercado FX, mercado cambial, mercado de divisas. É a minha maior paixão e, por consequência, o âmbito de todo este projeto da negociação automatizada, eu apoio no mercado FX, pese embora também possa utilizar em outros mercados financeiros globais, que já vos falarei disso, mas com certeza, dado ao dinamismo de fluxo de informação e de volatilidade no mercado cambial, acredito que é um mercado financeiro que me permite melhores oportunidades e potencializar estas ferramentas de trabalho. Dito isto, apenas dar nota que estou nesta atividade desde os 22 anos de idade, tendo atualmente 35, e tenho experiência no acompanhamento de gestão de carteiras para o mercado norte-americano, bem como os principais mercados europeus. Assim sendo, dar nota só da minha experiência profissional, nada de muito relevante, na base de que acredito que a confiança que vocês nos depositarão é pelo aquilo que vão ouvir, pelo aquilo que iremos fazer e não pelo aquilo que já fizemos no passado. Assim sendo, apenas dar ênfase e nota às minhas principais redes sociais e aos meus contactos mais diretos, para que, se considerar porventura que lhe possa ser útil, ou até mesmo a Teletrade, enquanto broker especialista de mercados financeiros com mais de 25 anos de experiência global, o poderem fazer em conformidade e com certeza cá estaremos com toda a paixão para vos podermos esclarecer, informar e potencializar oportunidades em mercado. Nessa base, dar nota então que nós somos uma corretora que iniciou-se pelo mercado cambial em 1994, fomos um dos primeiros brokers pioneiros a negociar CFDs no mercado cambial e, dado o crescimento e a evolução da nossa corretora, por consequência, abrangemos outros mercados financeiros globais numa ótica de competitividade perante
os níveis de serviço que alguns dos clientes exigiam na base de quererem diversificar em outros mercados financeiros globais. Assim sendo, dar nota que não só intermediamos no mercado cambial, bem como nos índices acionistas, a mercado de ações americanas, essencialmente S&P 500, portanto as principais 500 empresas cotadas em bolsa nos Estados Unidos da América. Dar nota que também intermediamos no mercado das commodities, das matérias-primas, quer sejam metais ou não, nomeadamente o ouro, a prata, o petróleo, o crudo, neste caso, Brent, entre outros, não é? Também dar nota que negociamos e intermediamos em ETFs, que são fundos de investimento negociados em bolsa, que terá maiores níveis de experiência, não funcionará na plenitude os algoritmos de negociação da mesma forma como consigo potencializar no mercado cambial, mas é uma outra alternativa. Dar nota que também intermediamos o mercado de criptomoedas por via dos CFDs, temos mais de 18 ativos disponíveis para negociar, resta saber se é oportuno e interessante para vós este mercado. Assim sendo, apenas fazer um pequeno market overview, eu hoje iniciei a sessão de trabalho constatar com a equipa de trabalho que me acompanha que estávamos a assistir mais um dia de aversão pelo risco, na base de que as autoridades da saúde americanas estão muito preocupadas com uma potencial segunda grande onda de contágio na base da potencial reabertura da atividade económica americana e pese embora a Fed tenha receios que se não existir esta abertura possa pôr em causa a atividade económica, há aqui um jogo de cintura entre os principais responsáveis americanos em reabrir a economia, mas sem pôr em causa todo este enorme constrangimento social e de saúde que se assiste não só nos Estados Unidos da América, como sabem, um dos países mais afetados pelo contágio coronavírus e como uma das maiores potências económicas globais a pôr em causa, então, o dinamismo de desenvolver a atividade económica global. Tudo isto ainda se agrava se pensarmos numa potencial guerra comercial ou guerra de poder com a China na base do que tem sido este constrangimento do coronavírus. Assim sendo, dar nota que no mercado acionista nos Estados Unidos, dar nota que os principais índices estão a recuar, a desvalorizar, na base de todo este enorme constrangimento. Já no que concerne ao índice europeu de referência, este valoriza, apesar de muito pouco. No que concerne ao mercado da dívida, as yields acabam por cair na base da correlação normal do que é um dia de aversão pelo risco. No que concerne ao mercado cambial, nós observamos o início da sessão com uma ligeira valorização do dólar americano. Entretanto, percebemos que o dólar americano tem vindo a perder força ao longo do dia, numa sessão de enorme volatilidade, a reagir essencialmente ao principal desenvolvimento do dia, na base do que o Sr. Governador Jerome Powell, governador da Reserva Federal norte-americana, discursou às 2 da tarde num fórum económico, onde deu e reforçou a confiança ao mercado, reiterando que a Fed tudo fará para dinamizar a economia americana, mas sem considerar um corte de taxas para terreno negativo. Ou seja, a pressão política que o governo norte-americano, por via do seu presidente Donald Trump, ou até mesmo por outros principais agentes no mercado, onde se considera que seria necessário reduzir para taxas negativas para ganhar competitividade económica, a par do que já tem sido com outras principais economias, essa não se mantém. Ou seja, Jerome Powell e a Reserva Federal norte-americana não consideram um corte de taxas para terreno negativo. E se no início da divulgação, após estes rumores pelo discurso do Sr. Jerome Powell, reforçou fortemente o dólar americano, aquilo que eu assisto agora em direto convosco é que vem desde essa divulgação, por exemplo, o euro-dólar a cair, portanto o dólar americano ganha ligeira força, no que concerne ao movimento do ouro na base, que é um principal ativo de refúgio, ele tem estado a valorizar, ou seja, a fraqueza também do dólar americano. Se olhar, por exemplo, para o par libra-dólar, tem estado em queda vertiginosa, certamente não será surpresa para os nossos principais clientes,
não será surpresa para quem acompanha o nosso trabalho. Na base já estamos a falar disto há 2 semanas e continua a cair para um nível de suporte muito interessante e que provavelmente pode até mesmo quebrá-lo uma força do dólar americano. Ou seja, o sentimento é misto e provavelmente ainda será precoce tomarmos uma ilação na base de que o mercado asiático ainda vai reagir a tudo o que aconteceu durante o dia de hoje. No que concerne ao crudo, o mesmo tem vindo a estabilizar por volta dos 23 dólares por barril. Nós alertámos com um nível de referência interessante de suporte, um porto seguro seriam os 20 dólares por barril. Foi um nível que está a ser confirmado como verdadeiro e na base de uma potencial abertura das principais economias globais, a procura por esta matéria-prima será uma consequência normal, como compreenderão facilmente, e então acreditamos que poderá haver margem de valorização nesta matéria-prima. Assim sendo, dar apenas aqui um pequeno enquadramento para irmos já diretos para aquilo que mais vos interessa, ir para o mercado, analisar gráficos, analisar resultados, mostrar-vos negociação real, dar nota apenas que nós nos focamos muito no fator educação, dar nota que tentamos sempre passar-vos as melhores práticas de gestão. Nós, Teletrader, não acreditamos que existem sonhos de enriquecimentos fáceis no mercado, não acreditamos mesmo, já ando há 12 anos nisto, haverá quem tenha muito mais anos de experiência, parabéns, dar nota que tudo que se consegue neste setor de atividade, a par daquilo que se consegue em todos os outros setores, só na base de muito trabalho, de muita dedicação, de muito estudo, de muita avaliação de resultados e de melhorar sempre mais performances ou erros de gestão. Nessa base, em breve espero-vos ver no nosso escritório de representação em Lisboa, que por enquanto ainda está encerrado, apesar de eu fisicamente cá estar. Não estamos abertos ao público por questões óbvias do coronavírus e estamos a trabalhar muito no digital, no online, para podermos fazer uma grande cobertura de todas as vossas necessidades. Assim sendo, só quero vos dar nota que o objetivo da sessão de hoje é fazermos então um follow-up e uma revisão a tudo o que foi feito e recentemente nós falámos de o que é, nós nas outras sessões anteriores falámos do que é um Expert Advisor, como é que se pode instalar, como poder potencializar negociação por essa via e então apenas só vos quero convidar a assistirem ao nosso rating de copy trading, que é no fundo a possibilidade de sincronizar investidores, pessoas que tenham capacidade de aforro, pessoas que percebam quais os riscos inerentes do investimento em mercado financeiro, que estão dispostos a assumir esses riscos, estão dispostos a acompanhar traders que negociam os seus próprios capitais. Nessa base temos aqui alguns master traders que se apoiam na negociação automatizada por via dos expert advisors e algoritmos de negociação para potencializar rentabilidades, não é? Portanto, tem aqui belos exemplos para os seguirem se acharem que faz sentido para vós. Nessa base, é tão simples quanto isso, o investidor sincroniza-se automaticamente ao trader, tudo aquilo que o trader fizer é refletido, é copiado, é migrado para a conta do investidor, que tem sempre controle total dos seus fundos e, no fundo, acompanha as operações do master trader em troca de uma comissão na base dos lucros feitos de mais-valia. Assim sendo, vou então para o que mais nos importa, para a conta de negociação e disponham, anotem as vossas questões, as vossas dúvidas, as vossas curiosidades, porque nesta sessão vai haver muita margem para perguntas e respostas, que é a melhor forma de poder trabalhar com todos vocês. Dar nota que este modelo de trabalho é feito há algum tempo na corretora. Há mais de 2 anos que regressei a Portugal para internacionalizarmos a corretora em Portugal ao nível de outros principais mercados onde estamos mais desenvolvidos. E a melhor forma de nós prepararmos ou formarmos ou passarmos essa experiência é mostrarmos em tempo real aquilo que nós sabemos fazer. Então, nessa base, anotem todas as questões, aproveitem que eu já estou atento à parte das perguntas e respostas
e sintam-se à vontade, porque a partir de agora somos nós que mandamos. A partir de agora somos nós que vamos decidir aquilo que queremos perceber, somos nós que iremos esclarecer as dúvidas que têm, de modo que sintam-se à vontade. Dar nota então, mostrando a conta de negociação, para que não hajam dúvidas. A conta foi aberta recentemente, é uma conta real de negociação. Dar nota que é uma conta de negociação associada à minha pessoa, ok? Não é negociação teletrade. Esta conta não é uma conta Master Trader. Esta conta não está síncrona nem disponível para cópia, mas existirão outras ferramentas que eu terei todo o gosto em vos poder apoiar e na base do esclarecimento individual, por parte da nossa equipa de trabalho da Teletrade em Portugal, teremos gosto em passar-vos essas informações e esses esclarecimentos e dar nota também que a partir do dia 2 de junho, no início de junho, iremos estar abertos ao público à partida e quem tiver curiosidade de querer perceber isto em direto e pessoalmente, eu terei todo o gosto em passar-vos essa mensagem. Já estou a receber aqui algumas mensagens de cumprimentos, de felicitações, a alguns clientes. Um abraço a todos vocês, a razão da nossa existência e o motivo pelo qual estou cá. Assim sendo, a conta foi feita, foi preparada, foi aberta no final de março, a pensar neste projeto que iria ser desenvolvido em abril, com 100 mil euros de negociação real, ok? É uma conta que no passado recente foi negociada em direto no dia 29 de abril, no último webinário, ou seja, esta conta foi montada e o objetivo é mostrar-vos aquilo que eu regularmente faço a título individual, para também tentar enquadrar-vos na vossa experiência e ajudar-vos a negociar. Confesso-vos que muito pouca atenção dei a esta conta de negociação, na base da minha responsabilidade profissional, e esta é a principal vantagem do algoritmo de negociação que foi montado, foi preparado na base de uma estratégia de negociação que vos irei falar. Ou seja, desde o dia 29 de abril, apenas deixei parametrizado algumas variáveis. Automaticamente a conta seguiu as instruções que eu lhe dei. Hoje, a 13 de maio, passado 14 dias, nem todos os dias de negociação, porque apanhámos os fins de semana e, como sabem, o mercado cambial não está aberto, e apenas num único ativo, o euro-dólar, apenas para nos iniciarmos, e hoje vamos instalar mais outros pares cambiais de forma a catapultarmos esta rentabilidade. Entre mortos e feridos, como eu costumo dizer, o resultado são 2.792 euros de balanço, desde o dia 29 de abril. Nesta base, numa conta de 100 mil euros, aquilo que nós conseguimos fazer foi cerca de 2,8%, o que é uma rentabilidade muito interessante, na base de que não existe investimento seguro que permita tal potencial e muito acima da inflação, significa que eu com este capital não estou a perder poder de compra e estou a rentabilizá-lo da forma devida. Ou seja, a rentabilizar sempre acima da inflação, mas também sem pôr em causa a estabilidade financeira, até porque eu não quero perder estes 100 mil euros. Então, nesta base, eu estava-vos a mostrar o gráfico do ouro só por curiosidade. Também, já agora que estamos a falar disto, dar nota que o ouro tem estado a negociar num range de negociação lateral. Havia aqui uma tendência minimamente bem definida, da qual houve já aqui um breakout de um movimento em alta. Nós alertámos isso aos nossos principais clientes e, como podem constatar, o movimento é neutro, o movimento é misto, é extremamente volátil, está a variar entre os 1.700 e praticamente uma flutuação de muitas dezenas de dólares diariamente, e o principal destaque então é a reação do que foi a Fed à hora do almoço e a volatilidade que se assiste. Então, em direto ao que nos interessa, que é o movimento do euro-dólar. Deixem-me só vir buscar aqui o euro-dólar, que já tem o template montado, exatamente. Aquilo que nós falámos no passado recente foi que eu iria instalar este algoritmo de negociação a iniciar no euro-dólar, está bem?
de dar-vos um desafio para perceberem que tudo está a ser feito em direto, de uma forma muito humilde, de uma forma muito apaixonada. Vocês irão escolher qual o par cambial que querem que eu instale o algoritmo. E daqui por uma semana e meia, ou seja, no próximo dia 28, iremos analisar os resultados. Portanto, não há truques, não há segredos. Vocês dizem qual é o par cambial e eu vou trabalhar em cima dele. Lanço-vos este desafio. Foi que, no longo prazo, só fazer aqui então uma simples e uma breve revisão, é efetivamente percebermos que há aqui um nível de resistência muito elevado e que tem sido mantido no longo prazo. Percebemos claramente que nos últimos 2 anos e meio, 3 anos praticamente, o euro tem vindo a perder muita força face ao dólar americano na base das desigualdades do que são as principais taxas de referência. Como sabem, zero na Europa e só recentemente é que a Fed, por via destes enormes constrangimentos, é que reduziu as suas taxas de juros e de forma que, dada estas desigualdades, é plenamente normal, plenamente previsível uma depreciação do euro face ao dólar americano. Mas também podem constatar que há um nível aqui muito importante e interessante de suporte, mais ou menos no nível da paridade, já várias vezes foi retestada, mais que testada, e nunca houve a possibilidade de quebra desta zona. Podemos considerar que é uma grande zona de suporte e que está a ser testada nos próximos meses, por certo. Em gráfico do weekly percebemos a enorme volatilidade ao tentar chegar a esta principal zona de suporte, portanto, em função do que são os principais rumores, em função do que são os principais desenvolvimentos de mercado para a economia europeia com a economia americana, ora dá força ao euro, ora dá força ao dólar americano, e então aquilo que eu tentei prever, analisar e querer especular de forma a tentar tirar partido, é basicamente, no fundo, a perceber que existe este nível de suporte, ou seja, eu só quererei aguentar estas operações e só quero negociar até ao nível de 1,04 euro-dólar, na base que é a principal zona de suporte, porque se ela é quebrada em baixa com muita força, confirmando, com fundamentais económicos naturalmente, porventura poderemos ter uma quebra muito forte, mas também acarreta muitas dúvidas, porque a economia americana também está muito frágil em função de tudo o que está a acontecer. De uma forma que eu acredito que existirá sempre muita volatilidade nesta zona de preço. Eu vou tentar marcar aqui um círculo de forma a tentar melhor traduzir qual é a minha estratégia de negociação. Atenção que todas estas estratégias são, e tudo isto que estou a falar, acarreta enorme nível de experiência, que todos poderão começar pelo início. Não acredito que haja robôs de negociação que negociam sozinhos, sem qualquer visão de estratégia por parte de um gestor, ao equilibrar o que são racionais económicos e, então, sim, tentar tirar partido por via da análise técnica, não é? Mas sempre a manter uma boa gestão de risco, que por mais ferramentas que existam, quero-vos dizer que eu acredito que serei sempre melhor gestor do que propriamente qualquer uma outra pessoa ou qualquer um outro programa. Ou seja, em dúvidas, eu por norma vou sempre por mim. Assim sendo, mantendo-me fiel a quem já me conhece, mantendo-me fiel a mim próprio, eu acredito que é esta zona de preço que nós podemos especular, ora em alta, ora em baixa, e então eu quererei fazer hedges de posições, ora buys, ora sells em simultâneo, para aproveitar então esta volatilidade terrível, na base de considerar que não há um movimento muito definido para os próximos meses, nem sequer para as próximas semanas. Acredito que o movimento de preço vai estar enquadrado aqui neste círculo, e se dúvidas existirem, nós estamos a falar de um range de negociação de mais de 1.250 pips, ou seja, é uma enorme fortuna, como podem constatar. Muitos de vós poderão dizer assim, mas eu não tenho contas para poder acompanhar movimentos muito agressivos, nem tão pouco tenho 100 mil euros. Meus caros amigos, tudo é possível fazer em função da capitalização de cada um. Agora, a grande responsabilidade de quem mais risco corre no mercado, que de norma perde consecutivamente capitais, é porque quer efetivamente criar atalhos. Ora bem, eu nasci numa aldeia, nasci num meio humilde, nunca ninguém me vendeu facilitismos na vida e apenas acredito que é com o trabalho que nós conseguimos atingir os nossos objetivos e os nossos sonhos. E nessa base,
quero-vos dizer que tudo começa pelo início. Se eu não tenho capitalização para acompanhar estratégias de negociação avançadas e que requerem essa capitalização para eu ter uma almofada financeira para saber e para poder aguentar movimentos de mercado, no mercado cambial, que, como sabem, são geridos cerca de 5 a 6 trilhões de dólares diariamente, eu não vou fazer nada ao mercado financeiro com 100 euros. Ainda assim, se achar que o podemos apoiar nesta iniciação e um dia contribuir para a vossa evolução, cá estaremos para o efeito. Dito isto, tudo tem que ser enquadrado em função dos números. Nós trabalhamos e falamos em termos matemáticos. Tudo isto tem que ser calculado e montado. Então eu vou querer negociar num range de negociação de 1.250 pips e vou especular em buy e em sell e vou tentar compensar as minhas margens e já vos vou mostrar tudo. Se eu não me estiver a fazer entender, anotem as vossas questões. Eu não sei qual o nível de experiência que cada um de vós tem. A maior parte das informações vossas que obtive é que muitos de vós estão a iniciar-se nos mercados financeiros. Então eu não quererei ir muito mais à frente, porque o meu objetivo não é querer ser prepotente, não é querer ser arrogante, nem tampouco dizer que eu, sim, sou um real trader. A minha ambição é apenas mostrar o que é que um dia poderão fazer na base da nossa experiência, na base do nosso trabalho, equipa de trabalho da Teletrade Global, equipa de trabalho da Teletrade em Portugal, ok? Nessa base, reduzindo então o time frame, percebemos claramente que as operações foram iniciadas no dia 29. No dia 29 nós estamos a falar mais ou menos alguns por aqui, tá? Eu vou marcar aqui uma linha de referência no dia 29 para melhor perceberem o que é que eu estou a falar. Ok. Vou reduzir o time frame. Ok. E posso vos dizer que eu apanhei todo este movimento na base daquele grande círculo de weekly que vos mostrei. Só um segundo. Oi? Está com algum delay? Ok, agora sim, vamos lá. Está com algum delay, peço desculpa, a ligação. Ou seja, é esta zona, não sei se vocês estão a ver, está com algum delay, o círculo. Aquilo que eu queria vos mostrar é que eu aproveitei este movimento em alta, mais ou menos de 170 pips, ok? Estamos a falar que nesta zona de suporte bem definida, conforme nós temos vindo a tentar vos mostrar, é aqui nesta zona que nós nos podemos posicionar em buy após ter confirmado a zona de suporte. Foi confirmada uma vez, foi confirmada 2 vezes. Eu entrei na negociação aqui nesta zona com o objetivo de ir então até à resistência, mas sempre a enquadrar nesta zona circular. Significa que aquilo que eu vos estou a mostrar é ínfimo comparativamente com aquilo que eu estou disponível a assumir em termos de risco nesta negociação dos 100 mil euros, porque tenho margem para acompanhar estes movimentos para cima e para baixo, tá? E nessa base, então, voltando atrás no tempo, voltando então aqui ao gráfico semanal, dar nota que entre tracejados, para quem menos experiência tem, é apenas uma semana de negociação, cada vela, cada candlestick são 4 horas, e melhor percebemos que estamos a negociar mais ou menos há 2 semanas efetivas, não é? Portanto, meia semana, uma semana, outra meia semana, são 2 semanas, ok? Portanto, estaremos a negociar até ao final desta semana, sempre nesta principal região, não é? Conforme vos falo, então, este range de negociação são cerca de 250 pips nos seus extremos. Eu não quererei jamais em tempo algum ser ganancioso para andar para cima e para baixo, mesmo nos limites. Eu quero é aproveitar estas zonas medianas, após ter confirmado suporte, vou em buy, após ter confirmado a resistência, vou em sell. A grande questão é que eu faço isto sempre em simultâneo, ou seja, a principal vantagem desta estratégia de negociação, que requer acompanhamento direto, permanente,
é que eu aqui, enquanto ele vai em alta, eu estou posicionado em sell, mas também em buy para correlacionar risco, ou seja, nunca perder margem e dar tempo ao tempo para que os mercados corrijam, e se dúvidas ou risco existir em função das ordens que automaticamente o algoritmo lança, eu próprio intervenho manualmente para equilibrar a conta, alterando os inputs de negociação. Já lá vamos. Nessa base, mostrando então os resultados, não é? Por exemplo, eu posso vir aqui às primeiras operações, conforme podem ver, a conta, só para fazer então aqui um breve follow-up, 102.792 de balanço, registrem, tirem fotografia, gravem, porque no dia 28 vou fazer um novo follow-up e eu espero estar acima deste valor. Mas se eu fechasse todas as operações que eu tenho em curso, tanto de sell como de buy, está bem? Eu estou agora a perder, teoricamente, a depreciar 242 euros, tá? Só para aqui no servidor mais rápido, para não perder delay perante vós, e dar nota que eu podia facilmente encerrar tudo, podia ir de férias, se assim o entendesse, ou se o coronavírus me permitisse, e acredito que já teria valor suficiente para o efeito. Ou seja, antes de investir, é necessário trabalhar, poupar e pôr o dinheiro a trabalhar por si, sem acreditar em sonhos de enriquecimento fácil, tá? Nesta base, eu vou rever os primeiros resultados. Basicamente, vou tentar puxar aqui várias ordens para vos mostrar o que é que eu aproveitei. Ou seja, estas que vocês veem, não é? São as que estão em curso. Estas pequenininhas aqui foram as primeiras que eu abri. Ou seja, tanto em buy como em sell, tinha margem suficiente. Foram operações muito curtas, até para uma conta de 100 mil euros. Como podem ver, eu estou a negociar com microlotes e agora, mais recentemente, nos últimos tempos, vou-vos mostrar em mini lotes. E se há coisa que me deixa estupefacto e deixo em direto para todos os que me querem ouvir, sobretudo para quem vende sonhos de enriquecimento fácil, é ver pessoas com contas residuais, diria abaixo de 1000 euros, que fazem mais volume de negociação do que propriamente eu com esta conta de 100 mil. De modo que alguma coisa está muito errado. E o que é que estará errado aqui, meus caros? Gestão de risco. Então é isso que a gente vai perceber agora mesmo. Vamos então outra vez reavaliar os resultados. Como podem ver, já houve uma enormidade de operações. Pelo último extrato que eu tirei, que vos vou disponibilizar na próxima sessão, tudo isto que estou a mostrar aqui, já foram cerca de 300 operações automáticas, tanto de dia como de noite. Tem estado 24 horas ligado desde o dia 29 de abril. E não é magia, é muito trabalho, muitas cabeças a pensar numa só causa e, como é óbvio, conseguimos montar estratégias de investimento razoáveis. Como podem ver, estas primeiras operações, tanto apanhei o buy como o sell e quando corrijo, saio das respectivas operações. Então, para percebermos o que é que está a acontecer e para melhor perceberem o que é que aconteceu no passado, quando quiserem reavaliar este estado de negociação comigo, dar nota que neste movimento, nós iniciámos o dia, e eu vou só hoje mostrar o que é que nós fizemos hoje. Só para o dia de hoje, fizemos 183 euros. Não sei quem ganha 183 euros por dia, mas não me dariam nada de uma ordenada ao final do mês, na base de quem tem 100 mil euros poupados. Assim sendo, aquilo que aconteceu foi, basicamente, todas estas operações automáticas. Oi, eu agora perdi aqui o terminal, peço desculpa, que eu estou síncrono com a Trading Station, mas ao mesmo tempo com o Apple. Ok? Só um segundo, que eu fiz aqui uma pequena asneira. Oi, uma falha de sistema, como podem ver. Só um segundo. Não desliguem, 30 segundos apenas para reiniciar, tá bom? Não desliguem, por favor.
Desculpem, agora sim. Estou na Trading Station, estou a agradecer-vos o tempo que estiveram a aguardar. Houve aqui uma pequena incompatibilidade de sistema, porque apenas estou a refletir o que está a ser feito na Trading Station, ok? A negociação automatizada está a acontecer aqui e eu apenas estou a refletir aqui para melhor me fazer entender. Então, aquilo que eu vos quero mostrar, sendo que este extrato não é o mais atualizado, é o do dia 11 de maio, ou seja, dá 2 dias a esta parte, apenas só para vos mostrar qual foi o track record, o número das operações. Eu estava-vos a dizer 300 e tal, e estava a cometer uma enorme gralha, e peço-vos desculpa, porque estava a referenciar as posições de ganho versus as de perda, e aquilo que vos quero transmitir é que em 626 operações ganhámos 403, temos uma taxa de acerto de 64% versus trades que foram perdidos 223, 35%, significa que nestas quebras o que funciona é o edge, por estar em buy e em sell ao mesmo tempo. E conforme podem ver, a rentabilidade do track record é exponencial, mas muito pouco agressivo, porque o meu objetivo não é perder os 100 mil euros. O meu objetivo é perceber como é que eu posso potencializar os lucros na base de que tenho apenas um máximo drawdown de 0,82%. Se me perguntarem qual o risco das operações que eu corro, o total de risco que eu assumi foram apenas 816 euros, ok? Então, voltando para o terminal de negociação, dar-vos nota que o meu objetivo foi, neste início da sessão, na base daquelas operações de 183 euros de lucro que nós fizemos, nós iniciámos o dia com o euro-dólar em queda, com uma ligeira força ao dólar americano neste par. Houve a reversão, ok? Nesta altura, conforme podem constatar, esta volatilidade essencialmente sentiu-se na base do que foi a política ou o discurso do governador da Fed, Jerome Powell, na base do fórum que vos dei a conhecer no início desta sessão. E como se esperaria enorme ou alguma volatilidade, não é? Aquilo que eu quis foi lançar ordens de sell, que já foram fechadas, as ordens de buy estão a acontecer agora nesta queda. Eu não quererei perder margens na conta e sempre que necessário também vou lançar alguns sells. Então a melhor forma de vermos isto é no curto prazo. Escusado será dizer que ainda não é a margem, não há margem para que seja hoje a altura que vos vou contar ou detalhar a estratégia real. Apenas um breve follow-up, também para vos despertar a curiosidade, para que assistam ao próximo dia 28. Esse sim é que eu ao detalhe vou explicar como é que isto tudo acontece. E a ideia é fazer um TV show, uma série de 2 em 2 semanas, percebermos como é que está esta conta de negociação real, em que eu em público assumo a responsabilidade de poder perder à vossa frente. Espero que isso não aconteça, seria uma enorme vergonha. Na base que eu acredito saber o que ando a fazer há alguns anos, estou seguro de que tudo farei e que trabalharei para que isto aconteça pelo lado positivo. Então, só para melhor vos explicar o que é esta estratégia de hedge num próprio par, neste caso do euro-dólar. Neste movimento da queda, pela força do dólar americano, eu não estou convicto que a economia americana esteja assim tão boa para tirar muita vantagem ao euro e à economia europeia. Conforme podem constatar, o movimento no médio e longo prazo está extremamente volátil, para cima e para baixo, e nós definimos que aquele range de negociação dos 1000 e tal pips, naquele pequeno range de negociação semanal, 200 e tal pips, é aí que eu quero estar sempre a especular, ora em compra, ora em buy, ora em compra, ora em sell, ora em compra, ora em venda, desculpem, buy e sell em simultâneo, de forma a equilibrar as forças e ganhar competitividade. Então, eu tenho um sistema que está montado, onde eu aqui nesta correção em baixa, eu estou a especular numa fraqueza do dólar americano, à espera apenas que haja uma ligeira correção em alta, pelo menos só até aqui, para que me limpe todos estes buys. Um pouco de martingale, é verdade, na base de correlacionar e complementar o que vem de trás, mas sempre com uma gestão de risco que só no dia 28 vos vou falar dela. E como acredito que se deixar operações em aberto, sem stop loss, com um sistema automatizado, sem correlacionar operações contrárias,
Eu não quero que isso aconteça, porque enquanto está a cair, eu também quero ganhar as operações. Então, basicamente, eu tenho meia dúzia de operações de buy, à espera de uma correção mais ou menos a metade deste pequeno impulso em 15 minutos, para que saia destas operações e no acumulado total destas 5 operações tire lucro, ou seja, estas primeiras vão ser perdidas, mas estas, porque o volume está complementado, vai anular as perdas destas e vou sair de todas estas operações de buy em ganho. E enquanto cai, vou aproveitando operações de sell. Significa que, se porventura especularmos, só um segundo para mudar para H1, num movimento ligeiramente em alta, agora sim, mais rápido, se nós especularmos que, ok, muito bem, é uma zona de suporte bem definida em H1, muito bem, eu até posso começar a especular que porventura, segundo a teoria de Down, não é? Impulso, correção, poderá existir aqui um novo impulso. Basta para tal que amanhã o sentimento mude, basta para tal que amanhã o dólar americano perca força, basta para tal que amanhã, por exemplo, o euro ganhe força e o movimento suba. Vamos especular desta forma, não é? Eu só quero que ele venha até aqui e depois ande por aqui para cima e para baixo, para cima e para baixo. Porque enquanto anda nesta volatilidade, neste range de negociação, estamos apenas a falar de 70 ou 80 pips, eu consigo especular e ganhar as operações todas. Apenas não sou ganancioso de querer fazer 5, 10, 20, 40, 50 mil, 100 mil euros por dia. Ora bem, porque quem está nessa onda de gestão também estará disponível para perder 100 mil euros numa hora se o preciso. Não é isso que se pretende. O que nós pretendemos é rentabilizar capital. Então, se eu puder especular assim no curto prazo para vos mostrar em direto, eu apenas só quero uma ligeira correção em alta para me limpar estas operações de buy. Mas enquanto está a existir a correção em alta, vamos supor que o euro-dólar faz este movimento, eu quererei que neste movimento aqui de alta, que me largue cells suficientes para que quando existir uma ligeira correção em baixa, eu consiga tirar partido deste movimento. Dito isto, é um sistema complexo, só está montado em euro-dólar, não vos quero cansar muito ao detalhe, porque no dia 28 estão convidados a assistir as bases da estratégia. Vou-vos falar que existem sempre 3 principais inputs de alteração de variáveis em função dos movimentos de mercado que eu estou disponível para o fazer, nomeadamente o volume das operações, a distância entre cada uma delas, ou seja, o pip step, em função de x em x pips de variação de volatilidade, eu peço ao algoritmo para me largar determinadas ordens com determinado volume de negociação, tá? E ainda também qual a cadência da complementariedade das operações, ou seja, 0,10, 0,10, 0,12, 0,15, e eu estou num sistema de complementariedade, marketing, por assim dizer, apesar de eu não gostar muito deste termo, em termos matemáticos de complementariedade, para fazer o equilíbrio da relação das ordens. Significa que eu, se desse as ordens sempre com o mesmo volume, eu precisaria que ela corrigisse a metade do movimento para sair, pelo menos, em break-even, conforme vocês sabem. E aquilo que eu quero é apenas aproveitar pequenas correções para sair das operações. Dito isto, apenas dar nota que apenas ainda está no euro-dólar e largando ou voltando ao desafio que vos lancei, digam qual é o par que querem que eu instale e daqui por 2 semanas tornamos a reavaliar os resultados. Dito isto, dou por encerrada a sessão e estaremos aqui o tempo necessário e suficiente para vos esclarecer perguntas, dúvidas, curiosidades que tenham. Já há aqui muitas questões. Obrigado por me terem assistido. Há aqui alterações, algumas questões, perguntas, observações. Vou ler aleatoriamente. Muito boa estratégia do Edge, excelente resultado de 65% positivo. A quem fez esta observação, posso dizer que praticamente não tive trabalho a gerir esta conta ao longo do dia 29 até à data, porque tenho outras responsabilidades, tenho outras contas, tenho outras negociações e não posso dar-me como satisfeito
esta taxa de acerto de 65%, porque tenho provas e sei que já fui capaz de fazer mais e melhor. Mas o objetivo desta conta de negociação não é multiplicar capital do nada, é apenas ir rentabilizando, mostrar-vos como é que a gente pode tirar proveito de rendimento passivo por o dinheiro a trabalhar para eles. Mas é sempre uma taxa de acerto interessante, sem dúvida. Gostava que apresentasse no SDCAD. Muito obrigado por aceitarem este desafio. Será feito no SDCAD, certamente. Já vou montar a operação e nós, em direto, já vamos ver as operações a saírem no SDCAD. Ora bem, vou já preparar o SDCAD, o SDCAD, o SDCAD. Eu não sei se tem aqui neste perfil. Não tenho, mas rapidamente adiciono. Não faço gestão estática, faço o que me apetece na altura, de forma o SDCAD, template criado, e automaticamente as operações vão aparecer aqui. Eu já vou à Trading Station e já monto o SDCAD. Aceito o desafio. Outras questões? Boa tarde. Como é que uma conta master replica as nossas contas? Há a pessoa que levantou esta questão. Eu colocarei um elemento da nossa equipa de trabalho que terá todo o gosto em entrar em contato consigo para este esclarecimento. É muito simples, é através da área pessoal da Teletrade, como se fosse o home banking da Teletrade. O senhor, enquanto investidor, poderá parametrizar automaticamente a conta de negociação, selecionar o Master Trader. Tudo isto é muito automático, tudo isto é muito fácil. Bastará apenas ser cliente e perceber qual é o nosso nível de serviço. Obrigado pela questão. Será esclarecido por certo. Há aqui outras questões. Interessante. Só apenas um comentário positivo. Obrigado por ele. Outra. Se houver um crash, como é que se comporta o algoritmo? Excelente observação, excelente questão. Ora bem, se existir um crash, a primeira coisa que eu farei, na base de que estou a acompanhar constantemente desenvolvimentos de mercado, na base de que não trabalho menos de 17, 18, 19 horas por dia, pelo incrível que possa parecer. Eu, em média, só durmo 4, 5 horas por dia. Dadas as responsabilidades, também não tenho muito sono. E nessa base é difícil nós acreditarmos, quem acompanha mercado, que daqui por uma hora exista um grande estouro, um grande crash. Ou seja, há muitos indícios que nos levam a acreditar em tal possibilidade. E se nós reavaliarmos estes últimos meses, na base que tem existido enormes crashes de toda esta questão do coronavírus e o impacto que acarreta a economia global, eu quero vos dar nota que as próprias economias já não estavam saudáveis. Independentemente da questão do coronavírus, haveriam que haver correções no mercado, sem dúvida. Nessa base, nós conseguimos sempre tirar indícios do que é que pode acontecer. E assim sendo, se existir um crash, para responder à pergunta, solução. Primeiro, desligar o auto-trading. A partir daquele momento, quem quer assumir a gestão manual sou eu. Segundo ponto, se tenho operações de buy, na base que não tenho stop loss para não perder a compra, faço o somatório automático de todas as operações e vou fazer um lock position, cadear o mesmo volume em sell para trancar a perda. Significa que a partir do momento que eu o faça, independentemente de ir ao céu ou ir ao inferno, como eu costumo brincar dizendo, para quem mais me conhece, eu estarei sempre a perder aquele valor e não perderei mais, porque as operações estão cadeadas no próprio volume. E depois, com calma, com bom senso e com consciência, vou estudar, vou reavaliar as variáveis económicas. No caso do euro-dólar, tudo tem a ver com o euro, tudo tem a ver com o dólar. Como é que está a economia europeia? Como é que está a economia americana? Como é que estão os principais fundamentais? Como é que estão os principais rumores? Acontecimentos geopolíticos, ou seja, tudo e mais alguma coisa. Essa é a paixão dos mercados financeiros e por isso é que existem pessoas como nós que estão cá para nos tentar passar esta experiência e estas informações. E se existir esse crash, com esta estratégia, em função de depois do que vou avaliar, mais tarde ou mais cedo irei sair delas, como tenho margens na conta e poderei executar outro tipo de estratégias, inclusive a alterar as variáveis do expert para aguentar tal volatilidade. Não sei se respondi, mas o objetivo era esse, com esta explicação, apesar de ter dado alguma volta.
pois acredito que não há uma forma linear de acompanhar mercado. Há aqui outras observações. Obrigado, Carlos, grande Carlos. Obrigado à Teletrade. Obrigado à equipa de trabalho da Teletrade, está bem? Portanto, não serei ninguém sem o acompanhamento dos colegas. Ok, muito bem. Outras questões, outras observações. Essa estratégia funciona em todos os pares cambiais? Excelente observação. Que funcionar funciona, resta saber é se funciona com os resultados esperados. Ou seja, não. Nem todos os pares cambiais serão interessantes para utilizar esta estratégia de negociação. A saber, o que me interessa a mim são pares extremamente voláteis. Pares que não têm nenhuma tendência bem definida. Ao contrário daquilo que vos transmito em termos da negociação real, manual, nós devemos acompanhar sempre as principais tendências e acompanhar os verdadeiros impulsos. Significa que se eu estou a negociar numa tendência de alta, eu entro em compras. Se eu estiver a negociar numa tendência de baixa, eu quererei entrar em vendas. Correto? Muito bem. Nessa base, dar nota que eu quero negociar onde haja volatilidade, mas num range lateral. Ou seja, eu quero entrar numa zona onde eu tenho um suporte muito forte, uma resistência muito forte e acredito que o preço não sairá daqui. Para quê? Para poder especular nas vendas e nas compras em simultâneo e sair das operações em ganho. Ou seja, funcionará sempre muito mais e melhor em pares cambiais voláteis que não saiam do respectivo range de negociação. E peço imensa desculpa, mas como eu estou a fazer tudo isto em direto, de uma forma muito apaixonada, estou praticamente a ficar sem bateria, então antes que isso aconteça e perder a ligação, permitam-me com a educação ligar o cabo de alimentação. Assim sendo, dar nota que eu quererei apenas acompanhar pares voláteis. Este USDK é um par interessantíssimo, obrigado por quem sugeriu, porque como podem ver, no longo prazo, o nível de negociação, ou o range de negociação natural, nos últimos anos, por assim dizer, tem estado sempre a lateralizar. Reparem que isto já vem desde 2014. Eu diria que já negociei este par desde 2009, por incrível que possa parecer. Já fiz câmbios para clientes que acompanhava à época para o Canadá, com o dólar canadiano a valer mais do que o dólar americano. Tenho isso em histórico, é engraçado, mas desde então o dólar americano sempre ganha força à economia canadiana, por norma, até porque um dos principais interesses do Canadá é ter a moeda mais apreciada face ao seu principal parceiro comercial, que é os Estados Unidos, para ganhar competitividade na trade balance, por motivos óbvios. Nessa base, o câmbio natural, como podem ver, anda aqui nesta casa, não é? Neste range de negociação e está volátil, hora para cima, hora para baixo, hora para cima, hora para baixo, ou seja, é um par ideal. Se eu olhar para um movimento assim deste tipo, é preciso ter um enorme jogo de cintura para tentar apanhar só estas correções. E podem não ser suficientes para sair das operações de trás que têm em compra, com o mercado em queda. Significa que eu não quererei jamais, em tempo algum, negociar tendências. Eu quero negociar volatilidade e indefinição. Essa é a principal vantagem. Depois, uma outra observação muito importante para responder a essa pergunta é nunca negociar pares cambiais com um elevado preço de spread, porque quanto maior for o spread, maior será necessária as correções para equilibrar. Se eu lançar só uma ou duas operações, é ok, não há problema. Mas se eu tiver dezenas ou até mesmo centenas de operações, que às vezes pode acontecer, significará que eu estarei a ter muitos custos operacionais, o mesmo que dizer lucros diretos ao broker, que é normal para quem me faz essa respectiva intermediação, mas eu quero tentar gerar o maior proveito dos nossos custos operacionais. Então, conforme podem constatar e perceber, por exemplo, pares, deixem-me falar, Bitcoin, não faz sentido, pese embora seja uma cripto, sei lá, NZDGPI, é caro, são 3 pips, não faz sentido, porque em comparação com o euro-dólar na mesma corretora, eu consigo mais barato, faço-me entender. No exemplo do SDK, 1.6, está ok.
Imaginem que eu vou negociar rublos, imaginem que eu vou negociar mercados emergentes. O spread, por norma, é extremamente elevado e não se torna em vantagem. Não sei se respondi. Próxima pergunta, para finalizarmos, para montar o FTCAD e para vocês verem em direto as operações a serem lançadas. Só um segundo, para escolher uma outra pergunta aleatória. Na sua opinião, nunca se deve misturar pares menores? Excelente pergunta. Eu interpreto a observação na base de que existem três principais classificações para o mercado cambial, em termos de pares. Como é que nós os agrupamos, em termos de nomenclatura? Pelos majors, que são os principais pares cambiais que ligam as principais economias globais, são 8, não é? Depois há os mercados ou os pares exóticos, onde nós vamos buscar mercados emergentes, e depois pares menores, ou seja, relações cambiais entre economias menores. Nessa base, eu não quero, a quem me fez esta pergunta, não é não dar, dá. Não quero porquê? Porque as economias menores estão mais frágeis, estão por norma associadas a grandes constrangimentos geopolíticos. E eu não querei dizer que um par menor nos será associado a uma grande economia. Deixem-me-vos dar o exemplo de um mercado emergente, de um exótico, de um menor, do que lhe quiserem chamar, independentemente da classificação mais certa ou errada. O real brasileiro. O real brasileiro é uma moeda extremamente volátil, exposta aos principais desenvolvimentos económicos brasileiros, acrescido de ser uma divisa depreciada face às principais divisas globais, e nós não podemos considerar que o real brasileiro seja uma moeda menor, até porque a economia brasileira é um top 10, apesar de todas as desigualdades sociais e todo o ruído de fundo. Temos muitos amigos no Brasil, muitos clientes satisfeitos, um abraço para todos vós aí no Brasil. De modo que é uma principal potência económica, a moeda brasileira poderá não ser a moeda mais interessante para negociar em mercado cambial na base de quem trabalha USDs, CADs, NZDs, GPIs, CHFs, Libras. Poderemos especular dessa forma e eu não tenho interesse em negociar nela porque estarei muito exposto. Mas poderemos fazer o seguinte. Na base dos principais pares, imaginem que neste euro-dólar eu estou mais fragilizado no euro porque tinha aqueles buys em perda, eu poderei ir a um outro par com o euro e complementar. Isso é inteligente, isso é gestão. Até porque quem negocia para buy ou para sell, para take profit ou para stop loss, no fundo anda a fazer jogo de casino. Aposta no verde ou no vermelho. Vamos, ou no preto ou no vermelho, eu não percebo nada disso, de modo que não jogo. Apenas dar nota que ninguém aqui está a jogar à sorte ou ao azar, até porque o azar cobra caro. De forma que nós aqui estamos apenas a especular na base do que são fundamentais, na base do que são os principais racionais económicos, por via dos movimentos na análise técnica e fazer sempre gestão de risco. Poder pode, nesta estratégia eu não gosto de utilizar pares menores, motivo pelo qual vamos até seguir esta sugestão de quem a lançou do USDK, que é um Major, como sabem, e depois é um par extremamente volátil, em termos de spread é barato, e com certeza quererei então especular dessa forma. Só para ver se há aqui mais... continua a haver perguntas e respostas, e eu vos garanto que se não tivesse a equipa de trabalho com outras responsabilidades para encerrarmos este webinar e dar continuidade às exigências que vocês, clientes, nos obrigam, eu teria gosto em ficar aqui até à meia-noite a falar convosco, porque eu adoro o que faço. Nessa base, há aqui uma pergunta interessante, euro, dólar de Singapura, o par euro CGD, para quem não tem familiaridade, é um spread baixíssimo, qualquer alteração, boa rentabilidade. Meu caro, excelente observação. Eu até faço dólar americano, dólar de Singapura, que vou buscar o mesmo que me acaba de dizer. Pese embora não me recorde, neste último ano, de termos feito uma análise ao dólar de Singapura. Mas é algo que eu faço em termos individuais. Excelente observação, excelente pergunta. As perguntas continuam. Eu vou dar por encerrado as perguntas e respostas.
eu vou dar por encerrado este webinário, então montando o SDK. É uma surpresa, espero que corra bem, acredito que vai correr, na base de fazer isto a título individual, com outras contas de negociação. Esta será sempre a nossa conta, tá? Assim sendo, deixem-me só fazer uma rápida análise ao SDK. Podemos constatar que existe um nível de suporte muito interessante aqui. Podemos especular que existe aqui um nível de resistência aqui, correto? Isto é o máximo acumulado histórico. Vamos ignorar os indicadores técnicos, não nos acrescenta valor agora, tá? Percebo claramente que há uma tendência bem definida de alta. Eu até posso migrar e especular a lateralização para tentar apanhar estes suportes aqui e estas resistências aqui, tá? Posso e devo querer olhar para isto aqui, que foi quebrado em alta, tá? E no fundo, isto aqui que acontece, não vou perder mais tempo a fazer análise técnica, porque quanto mais simples, melhor, tá? Podemos especular que é uma potencial bandeira, não é? Depois deste impulso aqui todo, esta correção em baixa foi suportada sempre nestes níveis, quebra em alta, e agora o preço, eu acredito que possa eventualmente andar por aqui. Atenção que isto é tudo em direto e não está nada combinado, tá? Então, eu vou querer aproveitar este movimento. Este, e não mais. Nem para cima, nem para baixo. E se olharmos para isto, com todo o detalhe, nós estamos a negociar cerca de 2.236 pips ou 22.000 pontos. Eu não sei falar em pontos, desculpem, está bem? Falamos em pips. E é um range de negociação elevado, porque estamos a ver gráfico de monthly, ou seja, cada candlestick é um mês. Vamos reduzir para o weekly, vamos reduzir para D1, conforme podem ver, a tal volatilidade interessante, H4, H1, este par é perfeito. Agora, às vezes a ansiedade acarreta perdas, e eu só vou roubar mais 5, 10 minutos e encerramos o webinário, porque no fundo o meu principal objetivo não é cumprir horário, o meu principal objetivo é esclarecer-vos as dúvidas. E não fosse eu apaixonado por isto, há aqui um padrão bem definido. Desculpem que eu estou a fazer tudo com as mesmas cores, só que para ser mais fácil, isto no fundo é um double top esse que foi confirmado, nós acompanhamos e ajudamos os principais clientes nisto, chega ao final da expansão, reverte, e se reverte com impulso, correção, com mínimos cada vez mais altos e máximos por consequência também, eu posso e devo especular no movimento de tendência de alta, como é óbvio. Certo ou errado? Se eu fizer uma coisa destas. Então, eu, na próxima, hoje e amanhã, eu vou querer andar aqui. E eu, ao andar aqui, vou querer andar em cerca de 80, 90 pips. É muito interessante. E vou ganhar as operações todas, vos garanto. Porque tenho margem para o efeito. Assim sendo, vou montar o Expert. No dia 28 vou-vos mostrar em direto. E preciso apenas de 1 minuto, tá? 1, 2 minutos no máximo. Se quiserem, estou-vos a mostrar o que estou a montar aqui o FTCADs. Vou montar as operações de buy. E vou montar as operações de sell. Já agora, quem fez esta pergunta, obrigado por ela. Qual é o volume que quer que eu negocie? Enquanto eu monto. Diga-me qual é o valor que quer, por curiosidade. O volume das ordens. Em mini lotes, em micro, agressivo, conservador, moderado. Agora a sua lotes. Lotes, eu deveria ter 1 milhão ou 2 para aguentar isto. E em vez de estarmos a falar de 2.700 de lucro, estaríamos a falar em 27.000 euros de lucro. Tenho histórico profissional essa gestão, desculpem.
Trabalhei com vários clientes muito capitalizados, várias dezenas e dezenas e dezenas, até centenas de milhões de euros. Não sou multibilionário, não pensem, tá? E não quero arriscar sem saber o que ando a fazer. De forma que em lotes com 100 mil euros eu poderia, mas não apenas neste range, a lançar céus e baixos da forma como vos estou a lançar em mini lotes ou em micro lotes. De forma que, seguindo aqui a sugestão de quem lançou a questão, um outro está a dizer, ok, então micro lote, mini lote, há quem diga e insista em lotes, vamos para um meio termo, para os mini lotes, é mais seguro, é mais conservador, porque quem levanta as questões são vocês, mas quem pode perder a massa sou eu, está bem? Então, só um segundo enquanto acabo de montar isto. Peço só um minuto para estar concentrado, para não fazer as neiras, está bem? Vou lançar em mini lotes, a começar em 0,10. Vou querer complementar num rácio matemático de 1,22 na complementaridade das ordens em execução. Vou querer estabelecer um limite máximo, uma vez que eu também quero ir jantar, quero ir dormir as poucas horas e não quero que me lance ordens para o infinito, 100 ordens máximo, tanto em buy como em sell. Vou querer estabelecer, uma vez que é muito volátil, conforme podem ver, vou querer ser agressivo, QB, e vou fazer um pip step de 5 em 5 pips, lançar-me uma nova ordem. Vou querer complementar um take profit médio a ganhar por ordem 10. Nunca vou arriscar um para ganhar meio, vou arriscar um para ganhar 2, 3, 4. Ok? E o buy já está montado e já saiu a primeira ordem. Vou pôr ao minuto para melhor percebermos. Eu agora gostaria que caísse muito, que era para lançar mais ordens. E para não perder a margem desta operação, vou querer começar a lançar o hedge e a gestão de risco, ou seja, comprar e vender o próprio ativo em simultâneo. Parece doido, não parece? Mas é assim que os profissionais trabalham. O mesmo volume de operação, 0,10 para os shells, a complementaridade a mesma, até ordens em contrário. Se porventura considerar que tenho que mudar estas variáveis todos os dias, eu mudarei. Portanto, não há execução estática, como podem constatar e perceber. O máximo também de 100 ordens, um pip step de 5, com 10 de take profit mediano na relação de todas. E à partida já estará ok. Portanto, despedir-me de vós e já está o céu montado. Agora só preciso que passe um minuto, que é para fechar a candlestick e me lançar então a ordem de céu e automaticamente já temos o tal USTK que vocês escolheram em negociação. Só um minuto para lançar a ordem de céu e agradecer-vos a vossa curiosidade, as vossas perguntas e respostas, a vossa atenção e não se esqueçam da nossa disponibilidade, não se esqueçam daquilo que nós com muita paixão e humildade, sem vender sonhos de enriquecimento fácil, aberto e em público, o fazemos. Portanto, só nos dá pica, havendo pessoas como vós a assistir, não é? Falando em bom português. Há aqui um cliente que diz, ok, ao potencial cliente, ou assistente, ou curioso que seja, obrigado pela observação. Em micro é, é mais prudente. Claro que sim, mas em mini lote também é um pouco mais rentável e temos margem para o efeito. Vamos só então esperar que largue a ordem de sell, vamos ver se alarga ou não. O problema é que normalmente quando faço o exercício o movimento não mexe muito, mas eu quererei que ela lance, que é para depois despedir-me de vós, está bem? Vamos aguardar, está bem?
Já estamos 20 minutos fora do prazo. Espero não estar a ser maçador, mas as vossas interações assim me obrigaram. Excelente, Carlos. Achas possível operar com uma banca de 2.000? Sim, é possível. Temos é que ir muito a médio e longo prazo. Só mais um minutinho para ver se o algoritmo faz o recálculo das operações para lançar então os cells. De qualquer das formas, se não acontecer agora, vai acontecer daqui nada e eu depois mostrar-vos-ei no dia 28 ou até mesmo através da minha rede pessoal, está bem? Vou explicar porquê. Que não está a largar o cell ainda, não que esteja com erro. Mas eu programei o algoritmo de forma a que a primeira operação que largue, seja de buy ou seja de sell, se entrar logo em ganho, ela não larga o sell. Ou seja, eu estava ali naquele ganho, percebem? Agora, como está a cair, eu poderia fazer assim. E vou-me despedir desta forma. Eu vou encerrar esta ordem, seja em perda ou em ganho, tanto me faz. Vamos esperar um minuto que automaticamente vai largar novas ordens. Eu estou aqui sem fazer nada. E assim que largar, a gente despede. Pode ser? Vamos esperar que feche a vela. É curioso que aqui já largou. Está com um bocadinho de delay. Por causa de estar síncrono com o Mac. De forma que não vos rouba mais tempo. Isto vai funcionar, está bem? Já largou. Conforme podem constatar aqui, não sei se conseguem perceber, mas eu depois vou passar e vou migrar a informação. Já saiu a ordem do buy, uma nova, está bem? E também já está a largar, já largou agora o sell. De forma que ainda não está refletido aqui, mas estará em breve. Eu vou então fechar a apresentação, mostrar-vos que nesta estratégia, não é? O objetivo é nunca baixar do capital de lucro. Ou seja, eu agora, faz de conta que eu só tenho 2.500 euros de negociação, tá? Vou só gerir o dinheiro do mercado. Vou-me despedir de vós, obrigado por me ouvirem, continuem a acompanhar o nosso trabalho, interajam com a nossa equipa de trabalho através dos habituais canais de comunicação. Dar nota que amanhã vai existir um novo webinário realizado pela nossa gestora e analista de mercado, Liliana Piegas, onde vos vai falar e dar nota do que é as emoções que nós sentimos no mercado e como tirar partido delas ou controlá-las numa maior eficiência de gestão. No próximo dia 19 vamos falar como relacionar a análise técnica e fundamental através do nosso analista sénior Federico Aragão Moraes e ainda no dia 21 introdução ao mercado acionista para também quem quiser diversificar sem ser só apenas em mercado FX. Para quem não tem ainda capital de negociação real ou a intenção de negociar imediatamente, poderá negociar através de uma conta de demonstração. Para tal, basta baixar a respectiva plataforma no nosso website. Para quem tiver curiosidade qual o nível de serviço que os clientes da corretora têm, nós recentemente criámos 2 grupos privados, tanto no Telegram como no Facebook, para vos podermos acompanhar em direto, onde criámos um grupo especial como tirar partido, por incrível que possa parecer, financeiramente da questão Covid-19, tá?
Assim sendo, deixo-vos os meus contactos pessoais. De seguida, vou largar um post público com o resumo destes resultados e a partir de hoje, diariamente, ou de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, sempre que se justificar, irei largar um post na minha rede pessoal com os desenvolvimentos e com os resultados atuais. Os contactos gerais da Teletrade e da nossa parte, agradecer-vos a atenção, agradecer-vos a presença, agradecer-vos esta hora e meia que despenderam do vosso tempo para me ouvir. Muito obrigado por isso. Sinto-me muito feliz a fazer aquilo que escolhi, um dia querer ter feito ou fazer, e assim o consigo. Muito obrigado por isso. Um abraço e até breve.